presença, que você seja tocado pela sua presença. Você é um privilegiado estar na casa de Deus, porque o Espírito de Deus está aqui neste lugar. Então, irmãos, somos privilegiados. Não importa que está quente aqui neste lugar, mas importa que o Espírito de Deus habita em nosso coração. Isso que importa, que o Senhor está aqui. Triste seria que nós vamos para a casa do pão e não encontramos pão. Triste seria ir para a casa de Deus e que Deus não esteja presente. Mas, irmãos, nós temos o privilégio de que estamos na casa de Deus, que o dono da casa está aqui nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer algo. Sai do teu lugar, um abraço a umas 3 pessoas no mínimo. Dá as boas-vindas para a casa de Deus. Tem alguns irmãos que estão voltando de férias. Temos algumas outras famílias que ainda estão viajando, estão de férias. Mas você está aqui, então... Quanta saudade, que bom de ver alguns irmãos. Eu creio que é um espírito de cura esta noite. Eu creio que é um espírito de libertação. O Espírito de Deus está curando vidas neste momento, está trazendo liberdade, está quebrando correntes em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sinta essa liberdade de poder estar na casa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. É bom poder ver alguns irmãos que estão voltando de férias, voltando de viagem. Sabemos que ainda há famílias que estão viajando, mas o Senhor os abençoe e guarde até o retorno. Quem está nos visitando pela primeira vez, fique à vontade, por favor, porque esta é a sua casa. Podem tomar o seu lugar, por favor. Eu estou muito contente, muito feliz. Temos a visita aqui de um amigo meu, Pastor Edson, juntamente com a sua esposa. No final eu queria te chamar, amigo, para dar umas palavras para a igreja. Sim? Pastor Edson é pastor da Igreja Assembleia de Deus Resgate, na cidade de Denver, em Massachusetts, onde eu estive ministrando esta última viagem que estive nos Estados Unidos. Agora eles estão de férias aqui no Brasil e fez questão de vir conhecer a igreja, de vir visitar, conhecer o povo. Foi uma alegria para mim, pastor. Antes de voltar para os Estados Unidos, você tem que ministrar aqui nesta casa também. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Meus amados, quantos estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Amém. Amém? Quantos trouxeram as suas Bíblias? Amém. Trouxeram suas Bíblias, Novo Testamento, ninguém. Amém? Na casa de Deus sabemos que não podemos vir sem a nossa espada, sem a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque eu sempre falo, muitas vezes temos a Bíblia digital e nos sentimos tentados de responder mensagens, de entrar nas redes sociais. E quando eu estou ministrando, eu vejo irmãos que estão com o telefone assim embaixo da cadeira, achando que eu não estou vendo, mas estou vendo. E se eu vejo, Deus vê. Então eu não vejo que tu estás acessando, mas Deus vê. Então, amados, o maior respeito que nós devemos ter é pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, traga a sua Bíblia para a casa do Senhor. Meus irmãos, o Senhor me deu uma palavra para ministrar essa noite. E coloquei por título: Cheios de costumes, porém sem essência. Eu creio que essa é uma realidade a qual a igreja cristã está passando nestes últimos tempos. Está baseado em Lucas, capítulo 5. Abre a tua Bíblia em Lucas. Capítulo 5, versículo 33 ao 39. Cheios de costumes, porém sem essência. A palavra do Senhor diz assim, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Disseram-lhes: os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Respondeu-lhes Jesus: podeis porventura fazer jejuar os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, hão de jejuar. Propôs-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o coser um vestido velho. Do contrário, não somente rasgará o novo, mas também o pedaço do novo não condirá com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser deitado em odres novos. E ninguém, tendo bebido o velho, quer o novo, porque diz: o velho é bom. Amém? Senhor Jesus Cristo, poderoso Deus, quero te dar as graças para esta noite, porque me das mais uma vez a oportunidade, Senhor, o privilégio de poder transmitir a tua mensagem. Senhor Jesus, é uma responsabilidade muito grande. Te peço perdão pelos meus pecados, Senhor, porque devo reconhecer que sou falho e pecador diante de Ti. Mas também a minha alma, Senhor, sabe que a Tua graça tem alcançado a minha vida. Eu te peço, Senhor Jesus Cristo, que me des unção para poder ministrar esta mensagem à Tua igreja, que está faminta, que está sedenta da Tua palavra. Aleluia. Mas, Senhor Jesus, também eu te peço que dês a mesma unção à Tua igreja para receber essa mensagem. E não apenas para recebê-la, não apenas para ouvi-la, mas também para guardá-la no coração como um tesouro valioso, Senhor, e colocá-la em prática, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a amadurecermos como igreja. Ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo, a crescermos. Não queremos ser mais crianças espirituais, senão que Tu possas ver em nós, Senhor, homens e mulheres adultos na fé, que nos tornemos anciãos na fé, que tenhamos uma fé fortalecida, uma fé com maturidade, uma fé, Senhor Jesus, que apesar das tormentas se mantenha firme em Ti, bendito Deus. Não queremos ser mais uma igreja superficial, uma igreja que caminha, Senhor, em águas superficiais. Queremos ser, Senhor, uma igreja que se entrega e se lança em águas profundas, onde não temos mais controle de nós, mas são as águas do Teu Espírito que nos leva conforme a correnteza do Teu poder, bendito Deus. Te ajuda-nos, Senhor, em Teu nome poderoso. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, o ministério de Jesus aconteceu num contexto onde existia muita religiosidade, e ainda que ele estava rodeado de pessoas que eram expertos e cheios de conhecimento bíblico, estava rodeado de pessoas que eram conhecedores da lei e das escrituras. Ao mesmo tempo, eram pessoas que estavam estagnados por causa da religiosidade. E Jesus, por 30 anos, preparou-se em silêncio, para que quando assim o seu ministério começasse, ele pudesse se apresentar com um espírito diferente, com uma conduta diferente, com uma autoridade diferente, com um coração diferente. E me deixa te dizer, amados, que verdadeiramente Jesus em seu ministério, Ele fez a diferença. E Jesus fez tudo de uma forma totalmente diferente ao habitual.
Em primeiro lugar, nós víamos, amados, que ele fazia milagres em dia de repouso, e isso gerava muita raiva no coração dos religiosos, no coração dos fariseus. No versículo 12 deste mesmo capítulo de Lucas até o 16, nós vemos que ele curou um leproso tocando nele, quando a lei dizia que ninguém podia tocar nos leprosos, mas ele ia contra tudo isso e ele tocou no leproso. Ele agiu de uma forma diferente. O Senhor diz, a palavra do Senhor nos diz no versículo 20 do mesmo capítulo, que ele curou um paralítico, mas não apenas o curou, mas antes disso ele perdoou os seus pecados. Isso gerou também indignação nas pessoas, porque falavam: quem é esse homem para pretender perdoar pecados? Jesus está agindo de uma forma diferente. Ele chamou para ser o seu discípulo um recaudador de impostos. No versículo 27, está agindo de forma diferente. Jesus chamou pescadores, pessoas indoutas, despreparadas. Ele não foi nos seminários bíblicos, ele não perguntou quantos anos eles tinham de estudo bíblico para poderem ser os seus discípulos. Ele buscou pessoas simples. Sabe por quê? Porque é melhor formar alguém que não sabe nada a querer ensinar alguém que está cheio de manhas na cabeça. E esses são os problemas que nós estamos tendo muitas vezes dentro das igrejas, de que vemos pessoas que não nos permitimos sermos ensinadas. Havemos pessoas que estamos tão corrompidos no nosso espírito, em nossa mente e em nosso coração, que achamos que já sabemos tudo, e não nos deixamos sermos discipulados, não nos deixamos sermos pastoreados, não nos deixamos sermos ministrados. Por isso eu quero profetizar e liberar uma palavra sobre essa igreja, de que vem uma geração nova de homens e mulheres que estão dispostos a deixar de ser tratados pelo poder do Espírito de Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre essa igreja, que o Senhor vai trazer vidas que estejam com o coração e a mente aberta para a palavra de Deus, para deixarem ser curados, porque muitos estamos feridos em nosso coração. Aleluia. Que o nosso coração se endureceu tanto que não deixamos que a palavra nos ministre, não deixamos que o Espírito encha a minha vida. Aleluia. E por isso que não crescemos, nos tornamos somente críticos. E ao invés de chegarmos na igreja para dizer: Senhor, eu quero entregar a minha melhor adoração e ministra a minha vida, porque reconheço diante de Ti, Senhor, que tenho um caráter extremamente difícil. Senhor, trabalha no meu coração. Deveria ser o desejo da minha vida. Eu chego já na igreja murmurando. Por isso que nós vemos que o Senhor trabalhava de uma forma diferente. Eles arrancavam espigas no dia de repouso e eram criticados. Isso já no capítulo 6. Curou um homem que tinha a mão direita mirrada. Num dia sábado, ele agia de uma forma diferente. Ele curou uma mulher que estava curvada, submetida por um espírito de enfermidade durante 18 anos, no capítulo 13 de Lucas. E sabe o que a palavra do Senhor diz? Que a forma como Jesus agia gerava furor, gerava ódio, gerava rejeição, porque aquilo que é diferente gera rejeição no coração das pessoas. Por isso que desde o versículo 33 a 39 que nós acabamos de ler, ele era criticado pelo jejum, porque seus discípulos vivem comendo.
não vê que nós estamos em jejum, nos sacrificando. Aleluia, diriam os religiosos. Jesus vivia num contexto de muitas críticas, e foi ali quando Jesus começa a lhes falar na raiz do coração. E o problema, irmãos, não é o sábado. O problema não é jejuar ou não, porque com certeza Jesus declarou que o jejum é permitido. De fato, ele praticou jejum. O problema aqui é que estas pessoas eram odres velhos, e o Senhor diz: ninguém corta um pedaço do vestido novo para poder coser o vestido velho. E te pergunto, quantos de vocês ou quantos de teus filhos você já remendou a roupa? Talvez nos dias de hoje não, mas eu lembro que na minha época, os que são já quarentões, já somos coroas. Na nossa época de infância, quando se rasgava a nossa calça na parte de baixo, a nossa mãe já levava da costureira e colocava ali um remendo. Lá do Peru nós tínhamos na escola onde íamos uniformizados, tinha um uniforme, todos, um uniforme único, todas as escolas particulares e nacionais. Era uma calça escura, gris, quase preta, com camisa branca. Esse era o nosso uniforme. E alguns tínhamos uma calça para o ano inteiro. Então, de vez em quando chegava eu com a parte dos joelhos, eu começava a jogar bola, a parte dos joelhos rasgada, minha mãe colocava aqui um parche, não sei como chama vocês, um remendo. E ninguém gostava de andar com a calça tremendada. Mas, depois de 2 semanas que o remendo estava ali, até o tecido começava a esticar, esse remendo já não servia para nada, porque era um pano novo num tecido velho. Então cada vez que a calça era lavada, o tecido esticava e não servia mais. Hoje nossos filhos não sabem disso, porque rasga a calça e nós vamos e compramos. E alguns nem precisam, porque já usam as calças rasgadas. Essa é a moda dos dias de hoje. Então eu creio, irmãos, que o Senhor nos está dizendo aqui, e Ele mesmo diz algo que me chama a atenção nesta passagem, que Ele diz: ninguém coloca um remendo novo no vestido velho. E Ele usa esta palavra aqui que diz: não condiz. Não condiz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu creio que o Senhor me trouxe essa noite, amados, para poder dizer algo para ti, que necessitas soltar algo da tua vida que é velho, para que o Senhor possa trazer aquilo que é novo, que você está necessitando. Aleluia. E esta noite, tanto você quanto eu necessitamos soltar algo em nossas vidas. Necessitamos nos libertar de algo em nossas vidas. Há coisas em nosso coração que você e eu necessitamos soltar para poder crescer. Aleluia. E sabe por que muitas vezes não temos saído do lugar onde estamos? Sabe por que muitas vezes não temos crescido? Porque muitos ainda estamos agarrados às coisas velhas do passado, a costumes velhos do passado, a rebeldias do passado. Nós éramos rebeldes no mundo, aceitei a Jesus, vim para a igreja e continuo sendo rebelde. Se eu era indisciplinado no mundo, aceitei a Jesus, vim para as coisas de Deus e continuo sendo indisciplinado. Não quero me corrigir, eu não quero crescer, eu não quero avançar, eu não quero evoluir, eu não quero estudar isto que se chama palavra. Sabe por quê? Porque a palavra confronta a nossa carne, a palavra confronta a minha carnalidade, e cada vez que nós lemos a palavra com instrução do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te confrontar, vai te moer e vai te dizer: abandona o teu passado, abandona o teu pecado, abandona a tua vida mundana. Mas como hoje nós não estudamos a palavra, não queremos palavra, muito menos vivimos a palavra. Hoje continuamos sendo os mesmos indisciplinados,
continuamos sendo os mesmos mau caráter, só que agora eu sou cristão. E a minha vida continua sendo a mesma, com as mesmas saudades do mundo. Estamos na casa de Deus, mas temos saudade das práticas mundanas. Ou alguns ainda têm as práticas mundanas, só que ninguém sabe, mas Deus vê. Então, amados, nenhum de nós, dos que está aqui, começando por mim, que sou o pastor dessa igreja, pode enganar a Deus. Então, amados, o Senhor nos está dizendo que nós, se queremos algo novo de Deus, necessitamos, em primeiro lugar, permitir que Ele transforme o nosso coração num homem novo. Amém? Nós vemos nesta passagem que há 3 classes de discípulos. Em primeiro lugar, nós vemos os fariseus, vemos os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. Os fariseus digam amém. Sempre tem um fariseu ali. Os discípulos de Jesus digam amém. 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 Glória a Deus. Amados, sempre houve conflitos entre Jesus e os fariseus. Por isso que ele chama eles de odres velhos. E um odre é feito de couro, de pele, seja de ovelha, de carneiro, de cabrito ou de boi. E era para guardar água, leite ou vinho. E estes odres, quando estavam velhos, perdiam a capacidade de se expandir. Por isso que o vinho se colocava sempre em odres novos. Por quê? Porque o vinho tem aquele químico que faz, como chama? Fermentar. Isso faz se expandir, fazia expandir os odres. E o odre velho perdia a capacidade justamente de se expandir, de se inchar. Então, por isso havia uma necessidade de colocar nisso, num odre novo. Porque se era colocado esse vinho no odre velho, esse odre velho ia estourar, ia explodir. Você já pensou porque o Senhor muitas vezes não coloca coisas novas na tua vida? Você já pensou porque muitas vezes você não está experimentando coisas novas na tua vida? Porque simplesmente o Senhor está poupando você, porque Ele vê que não estás preparado para o novo que Ele tem para te dar. A misericórdia de Deus tem te alcançado tanto que Ele está poupando você. E é porque muitos não queremos alcançar um crescimento espiritual. Muitos estamos dentro da casa de Deus, irmãos, mas estamos inertes, estamos insensíveis, estamos mortos, estamos velhos. E que, amados, você pode pedir coisas maiores a Deus. E que nós entramos num ano novo, agora 2026, e nós falamos, eu quero coisas maiores de Deus. E o Senhor não está preocupado com as coisas maiores, o Senhor está preocupado com a tua vida. E no momento em que Ele veja que nós nos tornamos um odre novo e estamos preparados, somente ali virão as coisas maiores, porque do contrário não suportaremos. É por isso, igreja, que nosso entendimento é tão pequeno, tão limitado, nosso entendimento está tão insignificante, que quando não recebemos o que queremos e achamos que é o melhor para nós, renegamos contra Deus, ficamos chateados com Deus, ficamos magoados com Deus. E esta justamente, irmãos, é a resposta de por que não chegaram essas coisas maiores na tua vida. Porque as coisas maiores para chegarem em nossa vida
necessitam encontrar um odre novo. E essa pergunta que devemos nos fazer hoje e fazer ao Senhor: que tipo de odre sou eu? Que odre estamos sendo, irmãos? Porque nós somos fantásticos em dizer: Pai, eu me apodero dessa palavra, eu recebo essa palavra, eu agarro essa palavra profética. Mas, irmãos, se nós não mudarmos o nosso coração, nós não vamos agarrar nada. Nenhuma palavra profética vai se cumprir sobre a nossa vida. Nos preocupamos tanto com as coisas externas, nos preocupamos tanto com eu recebo, eu me apodero e eu quero. E o Senhor te diz: não, tu não vai receber nada. Primeiro deixa que eu transforme o teu coração. Primeiro deixa que eu transforme a tua vida. Porque, amados, algo que eu tenho falado domingos anteriores: de que forma você tem terminado 2025, espiritualmente falando? E de que forma você está começando o 2026? Porque se você terminou 2025 e começou 2026 vazio da presença do Espírito Santo, então tu fracassou. Porque enquanto a nossa humanidade pensa que ser bem sucedido é adquirir, conquistar e conseguir, no mundo espiritual o Senhor nos diz: de que serve o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, amados, se nós verdadeiramente queremos algo novo de Deus, necessitamos permitir que Ele transforme o nosso coração. Amém, igreja? Sabe por quê? Porque o odre velho não tem capacidade para se expandir. O odre velho não tem capacidade para poder crescer. Eu quero te dizer algo, igreja, que nós como igreja não estamos de férias. Estou falando no sentido de igreja. Nós como igreja não estamos de férias. Nós estamos aqui pagando um preço porque estamos nos preparando para uma glória que está por vir. Mas como pretendemos que a glória de Deus venha sobre as nossas vidas se o nosso coração continua sendo o mesmo coração velho de antes? Como pretendemos ver a glória de Deus se o nosso coração continua arraigado nas coisas antigas? Você já escutou pessoas que falam o seguinte: eu não tenho necessidade de ir na intercessão das terças-feiras. Sábado, 6 da manhã, na oração dos homens, pior ainda. Não há necessidade. Para que eu vou na igreja para orar? Irmãos, não gastes teu tempo. Se tu oras na tua casa, Deus vai te escutar lá. Eu quero te dizer algo, igreja, que se você não é uma pessoa disciplinada nas coisas de Deus, se tu não vem orar aqui na igreja, muito menos tu vai orar na tua casa. E não te enganes. Não pretendas vir me enganar e dizer: não, eu oro muito na minha casa. Não. Mas quem pensa assim, irmãos, é um odre velho. E desses tem muitos. Tem outros que falam: para que irmos às quartas-feiras no culto? Vamos dedicar mais tempo para a família, para regar o meu jardim, para cuidar da minha casa. Domingo já é suficiente. Para que mais? Eu não preciso de mais. Se eu vou no domingo já é bom tamanho. Odre velho.
para ajudar no mutirão da igreja. Para isso já tem as pessoas que vão sempre. A mim chamam-me para pregar, chamam-me para cantar, chamam-me para fazer algo que esteja no destaque da igreja, que gere palmas e me digam: tu és o cara. Para isso me chamem. Mas para limpar banheiros, para limpar, cortar a grama da igreja, não me chamem para isso. Eu sou pregador da palavra. Odres velhos, porque essa é a vida que estamos levando. Outros falam: o pastor nos cobra demais porque a gente não vem no culto, ou me cobra demais se eu estou escalado na escolinha, quando não estou escalado não venho no culto, e está me cobrando porque eu não vim. Odres velhos, e os odres velhos não estão prontos para ver a glória de Deus. Outras pessoas dizem: é melhor eu vou congregar em outro lugar. O pastor da igreja da esquina é gente boa, ele não me cobra nada, me deixa fazer o que eu quero, eu vou quando eu quero, apareço quando eu quero, eu faço o que eu quero, isso que eu quero, que eu gosto, que ninguém me incomode, que ninguém me enche o saco me chamando porque irmão tu não veio no culto. Eu não quero que ninguém pegue no meu pé. Isso que eu gosto, né? É muito mais legal. Outros velhos que não gostam disciplina, não gostam responsabilidade, não querem crescimento, não querem amadurecimento, querem continuar na mesma mesmice de sempre e estão perdendo o novo que o Senhor tem preparado para as suas vidas. Aleluia. Mas o Senhor não nos chamou para mantermos estagnados na nossa religiosidade. O Senhor tem nos chamado para termos um crescimento. Eu quero te dizer algo, igreja, que os corações novos cedem diante do impacto pessoal de Cristo. Somente o coração novo, o odre novo, vai ceder ao impacto pessoal com Cristo. Eu quero te dizer, igreja, que o vinho não pede permissão para o odre. O vinho entra, o vinho se expande. E o vinho cumpre a sua função. Mas tomara que o odre esteja pronto para isso. Aí que vem a pergunta: o teu odre está pronto para receber o vinho novo de Deus? Sabe, muitos já perdemos a sensibilidade da presença de Deus. Por isso que nós não estamos vendo a glória de Deus. Para mim a glória não é ter aquilo que você está cansado de ouvir. A nossa glória, irmãos, a minha glória não é ter um carro novo, casa nova. Glória a Deus por isso. Mas a minha glória, irmãos, é ter a presença de Cristo na minha vida. Aleluia. Do lugar onde a gente estiver, onde a gente for, que as pessoas possam ver a presença de Deus. Por isso Cristo dizia: vocês não podem receber esse vinho novo, porque esse vinho sou eu. Jesus dizia: vocês não podem receber esse vinho novo, porque esse vinho sou eu. E se vocês recebessem a minha presença em vocês não suportariam a minha glória, porque não estão prontos, não estão preparados para isso. E sabe quem é um odre velho, irmãos? Me prestem atenção aqui, porque eu vou te dizer. Sabe o que é um odre velho? É aquele que perdeu a essência e ficou somente com o costume. Um odre velho é aquela pessoa
pessoa que perdeu a essência e ficou apenas com o costume. E eu te pergunto, você que é conhecedor da palavra, você não acha que os fariseus eram expertos cumpridores nos costumes? Você não acha que os fariseus eram excelentes nos costumes? É lógico que os fariseus eram excelentes nos costumes. E aqui eu vou te dizer algo onde nós vamos ser envergonhados pelos fariseus. Aqueles fariseus que nós tanto criticamos. Aqueles fariseus dos quais nós falamos, mas como esses se levantam contra o Senhor Jesus. Eles nos dão uma lição. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eles iam fielmente aos cultos. Os fariseus iam fielmente aos cultos. Ou seja, irmãos, nós nem a fariseus chegamos. Nós não temos nem a estatura para chegarmos a sermos fariseus. E continua dizendo a palavra, eles faziam orações longas. Mateus 6, 7, depois você vê na tua casa. Faziam orações longas, nós nem a fariseus chegamos, porque nós, Senhor, muito obrigado por o que tu me deu, amém, Senhor. E se acabou. Nós somos de oração, não gostamos de oração. Não te enganes, tu não oras. São as pessoas contadinhas aqui, que eu sei que são pessoas de oração. Sabe por quê? Porque me conta? Não, porque você respira quando está perto dessas pessoas. Você sente que são pessoas de oração. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito testifica. Então nós não chegamos nem a fariseus, porque eles faziam orações longas. Mas tem algo mais. Diz que os fariseus estudavam as Escrituras. João 5,39. Nós não lemos a Bíblia. Não chegamos para ser meros fariseus e crer. Mas para críticos ninguém nos ganha. Para murmurar, ninguém nos ganha. Para falar mal das pessoas, ninguém me ganha. Para criar conflitos dentro da igreja, ninguém me ganha. Para rebelde, ninguém me ganha. Para eu ir embora, ninguém me ganha. Você viu como nós nem a fariseus chegamos? E tem mais. Que aqui eu vou te dar inclusive na coluna vertebral. Os fariseus eram fielmente dizimistas. Eu posso ouvir um amém, pelo menos? Os fariseus eram fielmente dizimistas. Lucas 11:42. Nós nem a fariseus chegamos, porque nós falamos, dízimo era pelo tempo da lei, do Antigo Testamento, o pastor que quer ficar com a minha graninha. Não me fale de dízimo. Pastor, eu sei que tenho que dizimar, mas eu não faço, eu não consigo. Tu não chega nem a fariseu. Mas falamos dos fariseus. Sabe o que somos? Odres velhos. Queremos ver a glória de Deus, mas não queremos a transformação de Deus no meu coração. E em cima criticamos aquele que se esforça para que haja um crescimento na sua vida. Criticamos. Por isso eu te digo, igreja, os fariseus eram fiéis aos seus costumes, porém perderam a essência do verdadeiro evangelho. Os fariseus eram fiéis aos costumes, mas eles perderam a essência do verdadeiro evangelho. E o evangelho não se resume apenas à liturgia.
vidas. O Evangelho está baseado na transformação do nosso coração. Esse é o Evangelho. Amados, uma vez eu tinha costume de usar perfumes baratos, aqueles de segunda linha, imitação. E eu falava, esse perfume vai te durar umas 10 horas. E eu ia na onda do vendedor, porque o vendedor quer vender. Eu comprava aqueles imitação, ia no mais barato, eu colocava em todo lugar perfume. Meia hora passava, não cheirava nada, porque era mais água do que essência. Até que alguns anos atrás estava passando no aeroporto do Panamá. E lá no aeroporto do Panamá é gigante aquele aeroporto. E o que mais tem é loja de perfumes. E o que mais tem é promoção de perfumes. Perfumes caros, mas está na promoção. Eu lembro que na época eu estava indo para o México, faz 4 anos atrás, acho. E passei e fui, experimentei, vi que tinha um provador ali do perfume Hugo Boss. E gostei do perfume, apaixonei tudo. Eu acabei comprando o perfume porque estava na oferta. E peguei o perfume e comecei a jogar tudo. E a moça me falou, não, senhor, não precisa. Esse perfume é só colocar aqui nas munhecas, nas mãos. E aqui só 3 vezes e deu. Mas a gente de fino não tinha nada. Estava acostumado. Aqueles outros, então viajei tudo e continuei cheirando o perfume, porque tinha essência. Hoje muitos de nós somos como aquele perfume barato. Colocamos, estamos cheios de conhecimento, cheios de murmuração, cheios de coisas, achamos que estamos cheios, achamos que estamos voando espiritualmente. Mas nos dura apenas meia hora o que está dentro de nós. Quando passa essa meia hora, estamos vazios totalmente novamente. Sabe por quê? Porque não temos essência. Mas quando estamos, somos odres novos. E a glória de Deus está sobre a nossa vida. Você não precisa sair alardeando. Eu oro, eu jejuo, eu faço isso. Não, as pessoas vão cheirar em ti a presença de Deus. As pessoas veem em ti o Espírito. As pessoas veem em ti o poder de Deus. Ontem estávamos fazendo fila no mercado com a minha esposa e tinha um casal ali conversando. E do nada começaram a bater papo com a gente. Não sei como, mas terminamos falando a respeito da igreja. E o homem falou, não, eu sou afastado da igreja. E começou a falar, e começamos a evangelizar ele, a falar. Ele falou, bem que a gente via algo diferente em vocês. Aí ele falou, onde que fica a igreja? Queremos fazer uma visita para vocês, porque eu necessito me reconciliar. Eu sei que estou fazendo errado, eu sei que não estou tendo forças. Mas sabe que, irmãos, você não precisa fazer nada. Eu quero fazer um evangelismo gigante, onde o Senhor te coloca, tu podes pegar a palavra. A vezes reclamamos e falamos, a igreja não está evangelizando, a igreja não está saindo das 4 paredes, a igreja não está fazendo nada. E eu te pergunto, tu não és a igreja? Amém. Tu estás fazendo algo? Aleluia. Tu estás pregando a palavra no teu trabalho? Mas é mais fácil culpar os outros do que eu tomar uma responsabilidade na minha vida. Mas sabe por que falamos tudo isso? Porque somos odres velhos. Porque quando não temos essência, somente gritamos e choramos emocionados. Mas quando a prova vem provar justamente isso, o teu coração, os teus braços caem e já não queres saber mais nada. E se tua vida está sendo de uma forma constante,
parecendo aquelas luzes de árvore de Natal que acende e apaga, é porque tu já perdeu a essência. E o Senhor quer trazer você de volta para a sua essência. Meus amados, tratar de aparentarmos algo que não somos é muito mais difícil do que sermos genuínos, do que sermos verdadeiros. E muitos cristãos estão querendo aparentar uma espiritualidade que não tem. Muitos cristãos estão subindo nos altares a servir a Deus, estando vazios. Muitos cristãos estão dando aula para as crianças. As crianças que são um presente precioso de Deus para formarmos a palavra. Estamos dando aulas para eles vazios. Muitos cristãos estão recebendo pessoas na porta vazios. Muitos de nós chegamos nos cultos, estamos aqui, nos chamamos cristãos, mas estamos vazios, porque preferimos continuarmos sendo odres velhos do que permitir que o Senhor traga transformação na nossa vida, porque perdimos a sensibilidade. E sabe o que? Os fariseus estavam no grupo, não pode subir, por favor. Os fariseus estavam cheios de porquê para Jesus. Só viviam questionando Jesus. Os fariseus só sabiam questionar. Por que teus discípulos não jejumam? Por que fazes milagres em dia de repouso? Por que não se lavam as mãos para comer? Por que você se senta a comer com pecadores? E Jesus dizia para eles: e por que não? E muitos estamos dentro da igreja só questionando: e por que isto? E por que aquilo? E por que o outro? E por que aquilo? E por que faz isto? E por que não assim? Porque somos odres velhos. Eu quero te dizer algo, igreja: Jesus não veio restaurar costumes, Jesus veio a restaurar corações. Jesus não quer restaurar liturgias, Jesus quer restaurar a tua alma. Jesus não quer restaurar a forma como sucedem, acontecem os cultos. Jesus quer restaurar a tua mente. Jesus não quer que você fique perguntando: Senhor, por que isto? Por que o outro? Por que aquilo? O Senhor quer que você pergunte: Senhor, restaura o meu coração. Aleluia. E se tu queres ver a glória de Deus, permite que Ele transforme o teu coração. Amados, quando você tem a essência de Deus na tua vida, quando você tem a essência do Espírito na tua vida, quando você tem a essência de Cristo na tua vida, quando você abre a Bíblia, você começa a receber o rema de Deus, você começa a receber a revelação de Deus. Sabe por que muitas vezes, irmãos, e não todos os casos, mas eu vou te dizer que a maioria dos casos, muitas vezes nós abrimos a Bíblia, não entendemos nada. E talvez há pessoas que se esforçam, se entregam, e talvez não entendem a versão que estão lendo. E isso acontece. Mas há pessoas que abrem a Bíblia e tem vontade de nada, e diz: vou ler para dizer que eu li, porque talvez o domingo o pastor vai perguntar quem leu a Bíblia, você vai levantar a mão. Mas se você perdeu a essência de Deus, tu não vai receber nada.
Quando tu perdes a essência de Deus, sabe o que acontece? Tu chegas no culto aos domingos e te sentas na cadeira e ficas assim. Porque estás sem essência, porque estás vazio. Fora dos que ficam assim. Tem outros mexendo no cabelo da esposa, que parece que a esposa vai sair correndo. Tem outros brincando com uma criança que está sentada na parte da frente. O pastor se olhando, pregando. E falta de respeito à palavra de Deus. Porque não há mais essência em nossa vida. É falta de respeito à presença de Deus, porque estamos vazios. É falta de respeito à presença de Deus, porque se eu trouxesse uma palavra aqui que diz para ti, irmão, este 2026 será o teu ano, receba a unção da riqueza sobre a tua vida, tu não estarias dormindo. Tu estarias